Ora viva, muito boa noite, família. Estamos no nosso podcast na ANSTV e hoje, novamente, teremos um convidado também de um repertório invejável. Ele que vai nos trazer aqui vários conhecimentos. Ele que vai nos trazer também certas abordagens em que nós vamos aprender com ele. Aqui é o nosso podcast. Vamos ter a oportunidade de conversar, partilhar e, por que não, de ouvir algumas histórias sobre o nosso convidado. Ele chama-se Meki Mambo. Ele é um poeta, é formado em Engenharia de Recursos Naturais pela Universidade de Zambeze, Chimoio, e também é um gestor e analista de dados, a quem desde já endereçamos as nossas saudações e agradecemos pela presença no nosso programa. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por esta oportunidade, agradecer a todos os telespectadores e espero ter uma excelente conversa. Muito obrigado. Desde já o grande Mac. Vamos começar aqui com o nosso tema. Hoje vamos falar da fé como o princípio para atingir os nossos objetivos. Portanto, em suas palavras, o que é fé? Para algumas pessoas, fé é uma crença, Certo. mas a fé é muito mais do que uma crença. A fé está ligada também aos nossos propósitos de vida, ou seja, a certeza daquilo que não se vê, mas com a convicção de que vai acontecer. Em palavras simples, é isso, fé. É crer que algo vai acontecer mesmo sem ver. E esta crença se baseia muitas vezes em Deus. Você sabe que tem alguém que te protege e vai fazer com que as coisas aconteçam. Certo. Existe aí alguma diferença, por exemplo, entre a fé e a vocação? Fé e esperança são palavras assim familiares, mas existe uma diferença prática. Muitas vezes as pessoas até confundem a fé com esperança. A Certo. fé é muito mais do que isso, porque é uma convicção em algo maior, enquanto a esperança muitas vezes tem a ver com casos mais tateáveis. Nós esperamos algo que temos a certeza que vai acontecer, mas muitas vezes temos essa convicção através daquilo que vemos, muitas vezes religiosamente falamos na carne. Enquanto que a fé é a certeza de que um ser maior que nos guarda irá realizar aquilo que desejamos. A vocação tem a ver muitas vezes com as nossas habilidades, mas é muito mais do que só as habilidades. A vocação tem a ver com o propósito de vida, aquilo que nós nos comprometemos a fazer e ao longo do tempo vamos ganhando habilidades, vai se unindo aos nossos talentos e é muito mais do que só uma vontade de fazer, é uma convicção de que aquilo que vamos fazer vai influenciar não só a nós, mas também aos demais. Certo. E quando é que a gente pode considerar que uma pessoa assim, nós dizemos, "Epá, essa pessoa não tem fé, perdeu a fé, e qual pode ser a consequência de alguém viver sem fé, de viver sem essa diretriz? Muitas vezes a perca de fé está diretamente alinhada à perca de proximidade com Deus. Muitas vezes as pessoas perdem fé também porque olham para as situações à sua volta, olham para como tudo está a se desenrolar e elas dizem, não, eu já não tenho fé nisso. Mas se a pessoa está centrada, sabe onde quer chegar e tem a convicção de que há um Deus que lhe guarda, a fé não se perde. Então eu acredito que de forma sumária a perca de fé está ligada ao nosso eu interior, a olhar para nós como a única força capaz de nos fazer viver as coisas que nós queremos fazer. Mas não é sobre isso. Tem um Deus maior que nos guarda e que nos alinha para que possamos suportar essas fases que são necessárias. Porque a perca de fé tem a ver com as fases que vivemos. Então, se nós olharmos para o que estamos a viver, nós perderemos essa fé. Nós temos que olhar para Deus e entregar a Deus e esperar que seja Ele alinhando tudo na nossa vida. Certo. E olhando ao MEC como, por exemplo, na área de poesia, esta é uma área um pouco diferente no nosso dia a dia habitual. É um pouco mais difícil, ou seja, está cada vez mais difícil chegar, por exemplo, num bairro ver que temos cá um poeta. O que é que te faz emigrar na área de poesia? Nasce já com este dom, nasce com essa crença,
Ou seja, nasce com essa fé de querer seguir a poesia ou foi algo que te tocou ao longo da vida? Ah, eu desde cedo gostei muito das áreas ligadas às letras. Então, no ensino secundário, eu ia estudando, gostava mais de filosofia, português e demais áreas ligadas às ciências abstratas. Mas quando eu ingresso já para o ensino superior, eu vou para a área das exatas. E nessa época eu já era ator e roteirista. Já fazia roteiros de teatro e também atuava bastante. Só que eu perguntei para Deus, será que eu tenho que parar só no teatro? O que o Senhor pode me levar a fazer que poderá ser diferenciado e as pessoas poderão dizer, olha, é um cristão mas que também consegue exercer um talento que muitas vezes é tido como para pessoas que não acreditam em Deus, porque na área da escrita, muitos são os escritores que não acreditam em Deus. Então, o Senhor me capacitou a se tornar um poeta. Eu digo que a arte da poesia é resultado também desta minha comunhão com Deus, de compreender que Deus não quer fazer com que aqueles que lhe creem sejam estranhos, entre aspas, mas que sejam pessoas diferenciadas, que também exercem funções cotidianas, como, por exemplo, escrever um texto de amor, falar de amor. Certo. Sim, dentro dos limites, isso é bom. Você dizer, olha, o amor é lindo, o amor é belo, e quando a pessoa vai já descobrir a vida de quem está a falar aquilo, vem que não. Ele fala do amor e ele acredita em um Deus. Certo. Sim, então eu acredito que a poesia está diretamente relacionada com a minha fé. Portanto, é possível fazer a poesia assim, ou seja, sem sentir-se tocado, porque poesia para mim, por exemplo, parecer ser algo um pouco complexo, ou seja, tem que ser algo que venha da alma. Portanto, é possível ser poeta só por simples prazer. Eu acredito que é possível, mas eu não vou a tempo disso porque desde que eu comecei a escrever, eu não me lembro de nenhum dia que eu escrevi Sem uma sem inspiração. uma inspiração, porque é preciso de um ponto de partida. Todo poeta, todo escritor precisa de um ponto de partida, onde começar a escrever. E o meu ponto de partida começa na minha oração, falando com Deus, Deus, eu preciso escrever mais um texto. Me ajude a escrever o texto. Então, tudo quanto eu escrevo, eu busco com que as pessoas não só se emocionem, mas que elas tirem pontos disso. E muitas vezes, declamando, as pessoas choram. Eu já vi uma vez, acho que foi no Chimoio. Sim. Já vi, tem um vídeo teu, pessoas ali se calhar a chorar mesmo. Muitas vezes a chorar, mas não é, a minha intenção não é buscar uma comoção, mas é as pessoas entenderem que as palavras têm poder de mudar histórias. Então eu sou um contador de histórias que busca com que as outras pessoas mudem as suas histórias através do que eu escrevo. Certo. E falando de áreas, por exemplo, temos aqui letras, e depois temos as ciências, por exemplo, sociais, que são as letras exatas, mas depois também temos as naturais. Quando é que descobre exatamente que estavas mais inclinado, por exemplo, a esta área em que depois te leva a querer ser um poeta, a querer desenvolver poesias, a querer escrever? O meu sonho era de se tornar jornalista. Certo. Então, na altura eu até comecei a fazer algumas formações, só que eu acredito que não era a vontade de Deus naquele momento. Eu achava que queria ser jornalista. Na verdade, eu queria falar com o mundo e ter a oportunidade de ser escutado pelo mundo. E eu acreditava que a única forma era sendo jornalista. Então, os meus pais me mandaram para a faculdade de medicina. Certo. Eu cheguei para a faculdade de medicina, eu já sabia que não era minha vocação. Eu deixei a faculdade de medicina e me desafiei a ir para a faculdade de engenharia porque há essa, há essa mesclagem das ciências exatas e das abstratas. Muitos acham que o engenheiro ambiental só trata de assuntos abstratos, Sim. mas há muitos cálculos. É mesmo uma engenharia, nós calculamos, nós temos a área ligada às ciências exatas lá, mas também temos as áreas abstratas, mais sociais. Então eu fui descobrindo que tinha esse gosto pela poesia porque eu já estava cansado de ser conhecido por ser um bom ator e roteirista. As Exato. pessoas olhavam para mim e viam um ator.
eu andando, as pessoas só de olhar para mim já começavam a sorrir, mesmo eu sério, e as pessoas ficavam rindo, olha, eu já te vi atuando. Então eu disse, não, eu já estou a crescer, eu quero ser mais do que um simples ator, não que o autor Certo. seja algo, Algo assim. algo abaixo, Isso. mas infelizmente a nossa sociedade trata o ator como um palhaço. Então as pessoas olham para ti e eles veem a personagem que você deu vida. As pessoas olhavam para mim, começavam a rir, eu olhava para as pessoas, tá a rir o quê? Mas a pessoa está aí a rir. Certo. E eu também tinha que tirar um sorriso, então ficava um pouco estranho. Eu me perguntava, eu estou a rir o quê? E a pessoa me chamava pelo nome da personagem. E eu disse, não, eu tenho que ser agora poeta. Eu tenho que me desafiar a ser poeta. E agora eu me sinto mais realizado como poeta porque se adequa mais à minha personalidade. Eu sou um pouco mais introvertido, então o ator obrigava-me a sorrir toda hora, algo que não É é possível. diferente do poeta. O Do poeta é alguém poeta, mais sério, as podemos pessoas assumir olham isto. com Dão mais valor. mais valor, Certo. não que seja maior que o Não, ator, não, mas não. é por causa mesmo da concepção da sociedade. A sociedade, ela aprendeu muitas vezes a olhar o ator como um palhaço e que tem a obrigação de te fazer sorrir, enquanto quanto ao poeta, as pessoas olham ele é escritor e acabam dando um valor um pouco mais acima. Então eu estava à procura de uma área para fazer algo diferente das ciências exatas, porque a minha área de formação tem a ver com ciências exatas. Eu gosto muito disso, mas eu também queria ligar isto ao meu propósito de vida, que é mudar histórias através da minha história e também Certo. através de outras histórias que eu tenho ouvido no meu dia a dia. E falando em ciências exatas, estamos a falar, por exemplo, de matemática, química, quer Matemática, dizer, disciplinas que envolvem cálculo. Então, muito. como é que sais dali depois? Quer dizer, podemos encontrar uma relação entre essas áreas, porque o espetável era que seguisse mais ou menos a área, por exemplo, jornalística que tocaste, era seguir geografia. Eu acho que era mais fácil sair dali para a poesia, mas tu fazes totalmente diferente. Temos aqui um engenheiro de recursos naturais, mas que ao mesmo tempo é poeta e depois é analista de dados, gestor e analista de dados. Como é que Muita conciliaste isso gente tudo? costuma falar isso. As pessoas dizem o seguinte: olha, tu tinhas que ser, por exemplo, jornalista, tinhas que ir para uma área ligada mesmo Sim, às ciências abstratas, isso. porque elas acreditam que o sucesso na nossa trajetória está ligado diretamente à nossa formação. A Exato. nossa formação é um caminho de aprendizado para desenvolver habilidades que estão dentro de nós. Então, eu gosto muito da análise de dados, da gestão de dados, tudo isso ligado à matemática, à probabilidade, à estatística, gosto imenso. Mas também existe a área das minhas habilidades. Hoje em dia, infelizmente, isso já começa dentro de casa. Os pais ensinam os seus filhos a serem alunos, mas não ensinam a desenvolver suas habilidades. Então acabam colocando travas nos talentos dos meninos e quando vão para a escola, o menino que gosta de ciências, quando tenta se apaixonar pelas letras, dizem, não, você está a sair do foco. Certo. Então eu quis inverter o papel, porque quando eu chego como poeta, as pessoas dizem, não, é poeta. E dizem, também engenheiro. Engenheiro, E quando exatamente. eu estou com os engenheiros, eles dizem, olha, também é poeta, porque enquanto vivermos, sempre podemos aprender algo novo e fazer algo novo muito bem se nos desafiar a fazer isso. E é ali, por exemplo, onde entra a nossa fé, Entra a fé e também a a vocação. Você vocação. vai desenvolver essas habilidades com a certeza de que há algo melhor e maior por se fazer. Eu, quando comecei a escrever, eu não sabia ao certo a precisão do que é escrever um texto. Isso. Mas comecei a receber chamadas de pessoas. Tem pessoas que eram deprimidas e por causa de um texto que Deus deu-me a graça de escrever, Certo. eles deixaram de ser deprimidos. Tenho um amigo chamado Stélio, desde já vai um abraço. Ele é cadeirante. Então, ele vivia cabisbaixo por causa dessa situação. Leu o meu livro, começou a ler outros livros. Hoje ele é um influenciador. Ele Opa, influencia outras pessoas, ele faz vídeos, ele diz, olha, é possível sair da condição que tu estás, porque
ele até diz assim: eu não ando porque sento numa cadeira, mas tem pessoas que, não, que andam, mas nunca Mas, saíram da cadeia, que está na mente. mesmo andando, Mesmo andando, elas são prisioneiras dos seus pensamentos, são prisioneiras dos seus medos, elas não podem fazer muito mais do que querem fazer porque acreditam que não valem nada, mas têm todas as condições para fazer isso. E ele diz: olha, eu que sou cadeirante, estou estou a nesse fazer nível, coisas estou a fazer melhores. coisas melhores, estou a Sim. influenciar pessoas. Então, imagine você que pode andar até os teus sonhos e não anda. Então, acredito que um dos nossos maiores pecados é gastar o nosso tempo e gastar o que Deus nos deu nas mãos. Nós temos muitos talentos, podemos fazer muita coisa, não só para ganhar dinheiro, mas para deixar uma marca neste mundo. É o que eu sempre quis. Eu não quero morrer e ser conhecido, talvez por ser muito rico. Não, não, Eu não. quero morrer e ser conhecido por ter Como uma pessoa que foi enriquecido capaz a de vida de transformar outras vidas. pessoas. Certo. Sim, e mudar a história de outras pessoas. Opa. Mudar a história de outras pessoas. E vamos talvez tocar aqui num ponto. Lançaste algumas obras e nós vamos tentar entrar numa delas e perceber o que é que exatamente a obra trata. Temos aqui, por exemplo, 15 segundos depois da morte. Por que este título? 15 segundos depois da morte. O que é que acontece exatamente nos 15 segundos depois da morte? A obra 15 segundos depois da morte, ela conta a história de um personagem fictício chamado Sérgio. Sérgio era um homem próspero, tinha dinheiro, tinha sua esposa, mas um dia entrou uma mensagem no seu celular, uma mensagem de um número estranho, e a sua esposa insistiu que ele fosse até lá porque achava que era um caso de traição. Então Sérgio acaba encontrando a morte num acidente de carro, nesse efeito todo, nessa trajetória dele sair de casa para tentar justificar algo. E quando ele morre, se dá de encontro com a morte, que na obra eu chamo de capeta. Então, durante 15 segundos depois da sua morte, o Sérgio é apresentado a sua vida. O capeta lhe leva a ver, por exemplo, as pessoas que ele julgava serem suas melhores amigas. E quando ele tem essa visão espiritual dos seus amigos, um dos seus amigos estava a comemorar a morte dele, porque agora ele já poderia usar o cargo do Sérgio, ou seja, no trabalho Sim. ele era abaixo do cargo de Sérgio. Então, com a morte do morte dele, Sérgio, é ele uma era o subida à emergente, direita. sim. Então, ele vê o amigo comemorando com a esposa, dizendo: olha, Sérgio morreu, nós temos que comemorar porque agora eu vou me tornar chefe. Certo. E depois ele vê outro amigo conversando e o amigo dizia: Sérgio, tem uma mulher muito bonita, agora ela vai estar solteira. Nós já podemos nos envolver com ela. Agora que ele já morreu, nós já podemos ser os esposos dela. E na segunda parte da obra, Sérgio vai descobrir que o amante da sua esposa era o seu tio. Então, os 15 segundos depois da morte são uma reflexão para a quem nós temos contado as coisas mais sensíveis da nossa vida, quem nós temos aberto as nossas portas para trazer a intimidade. Muitas vezes são os nossos falsos amigos que destroem os nossos caminhos. Certo, Então eu certo. queria mostrar para as pessoas que, olha, é muito importante ver realmente se a pessoa é amiga do que você é ou é amiga do que você tem. Tem. Porque muita gente é amiga do que temos, muita gente se aproxima de nós não pelo que somos, mas pelo que temos. fazemos também. Exatamente. É, Que quando isto acaba, a e pessoa te descarta. Então, mais vale estar sozinho do que mal acompanhado. E esta má companhia, nós próprios é que trazemos à nossa volta. Existem vários sinais que nós podemos ver. Por exemplo, eu não vou dizer que alguém é meu amigo. Se eu quando tenho uma vitória, falo não para está lá ele, para celebrar ele contigo, fica sim, triste sim. comigo. Sempre que eu falo alguma coisa para ele, ele tenta menosprezar ou diminuir os meus feitos. Você diz: olha, eu, por exemplo, participei do podcast. Ele tem que reverter isso, mas Isso. existem muitos outros que participaram de outros podcasts. Você é só mais um. Então, você já tem que começar a parar. Será que este meu amigo quer fazer com que o meu ego não cresça ou esse é um amigo que tem inveja de mim? Então, Portanto, que já nem é amigo. que já não é amigo, já é alguém que está a ouvir as nossas coisas e nos destruir. Tem uma obra chamada
A Energia do Silêncio e o Segredo dos Sonhos Não Revelados, se eu não estou em erro do título, ele fala exatamente disso. Tem pessoas que naturalmente têm uma energia que destrói sonhos. Por isso que na vida nós temos um grande plano, queremos fazer algo, contamos para uma pessoa e do nada perdemos vontade ou aquela realização não acontece. Tem a ver com pessoas que carregam uma energia negativa para conosco. Se tu compartilhares os teus sonhos com uma pessoa que não gosta de ti, obviamente que só de a pessoa nutrir aquele sentimento negativo fará com que certa coisa aconteça e palavras têm poder. Sim, você diz, olha, eu vou para o podcast, está a falar para a pessoa errada, a pessoa está aí, não vai chegar no podcast. Quer dizer, quer criar certos pergaminhos, o desejo maior até de que não aconteça o podcast. Não aconteça ou que dê errado. Exato. Então, por isso que nós voltamos para a fé, nós temos que ter um Deus, porque é Ele que nos guarda de não compartilhar certas coisas sensíveis com pessoas erradas. E é muito bom compartilhar com pessoas que têm uma energia semelhante à tua, porque eles vão dizer, olha, vão te dar dicas, mas quando são pessoas erradas, elas conseguem destruir as nossas coisas. Muito bem. E agora sobre a obra O Coiso da Munhava. O Coiso da Munhava é uma obra controversa, porque eu queria retratar uma experiência pessoal. Tem algo chamado vulto, que é uma espécie de espírito que acompanha as pessoas. Certo. E quando eu comecei a me desenvolver na área artística, eu comecei a me relacionar muito com coisas ligadas à área espiritual e a tentar a todo custo saber sobre as nossas práticas culturais como moçambicano, escrever sobre a nossa realidade. Eu queria escrever sobre o vulto, mas não estava a ter a essência daquilo, então eu decidi criar o Coiso da Munhava. Por que o Coiso da Munhava? O Coiso da Munhava é um homem que nasce na Munhava. Primeiro que, para quem não é da cidade da Beira, tem uma visão conturbada da Munhava. Do que é Munhava. Quando você diz eu venho da Munhava, a pessoa diz, notei, você é muito agressivo, por exemplo. Ele já vem com seus atributos. Coloca adjetivos, mas todos eles gerados da Munhava. Exatamente. Sim, enquanto a Munhava é um dos maiores berços de talentos da nossa cidade e do nosso país. Então, o Coiso da Munhava, ele nasce naquele lugar e ele cresce ao ponto de se tornar presidente da República. Opa. Então, de certa forma, eu queria estar a dizer, olha, na Munhava, a Munhava é uma incubadora de talentos e ela tem que ser olhada assim. As suas condições socioeconômicas também são um gás para que as pessoas que saem daí possam dar um grande contributo para a nossa nação. Opa, certo, muito bem. E talvez para tocar mais uma obra, vamos falar das chinhocas. A serpente que comia gergelim. Chinhoca, a serpente que comia gergelim. Essa obra eu me desafiei a escrever porque até a data dos fatos eu escrevia obras menos pesadas, entre aspas, que eu aprofundava muito pouco na realidade moçambicana. Então eu decidi escrever para a antologia de contos de Morrer de Medo da Gala Gala Edições e essa foi uma das obras selecionadas em 2022. Em suma, a Chinhoca é uma serpente, mas também uma pessoa, por isso que ela come gergelim. Tem um homem muito rico em Nampula que se casou com uma moça, mas quando ele se casou com essa moça, a sua vida começou a ter muito sucesso. Mas em um certo momento ele deixa essa mulher. Quando ele deixa essa mulher, a sua vida começa a desandar. Quando ele vai até a casa dela, ele descobre que aquela mulher era, na verdade, uma cobra. E quando ele a deixou, quebrou um pacto que havia feito com ela. Então a Chinhoca era uma mulher muito bonita de dia, mas de noite ela se transformava em cobra e ia pelas machambas de gergelim. E os trabalhadores viam que havia uma cobra grande todas as noites, mas ninguém poderia tocar na cobra porque sabiam que era a sua patroa. Então, este folclórico moçambicano eu gosto muito, porque até no início da obra eu digo assim, não é só das praias e belas paisagens que os homens do exterior vêm a Moçambique à procura.
é também das raízes que servem de cura e fundamentos para as riquezas fora de Moçambique. Então, esta é uma realidade que nós não vemos. Muita gente desenvolve muito, mas na base de ocultismo, feitiçaria, macumbaria. E é uma realidade que nós tentamos esconder, mas existem muitas chinhocas comendo gergelim e muitos homens ricos de Nampula se desenvolvendo por causa delas. E vai um abraço a todas as chinhocas. Um abraço. Ou seja, temos aqui um MEC ainda super jovem, mas já com várias obras lançadas, a trazer assim um repertório bastante rico no mercado. Mas isso tudo é possível fazer assim sem uma vocação, porque aqui é onde exatamente a gente toca no fator fé, no fator vocação e no fator também, sobretudo, talento. Como é que se sente-se um jovem assim ao lado dos outros normais? Porque esta visão, falando destas todas as obras, eu particularmente não sei se seria capaz assim de, em poucos minutos, mas temos aqui um MEC com essas várias visões da sociedade. Qual é o treinamento? Eu acho que há um pouco de loucura em todo escritor. Me considerar normal? Eu não me considero normal, porque eu acredito que é preciso navegar por oceanos um pouco profundos para trazer pensamentos como esses. Certo. Que é possível, é possível. O esforço vence o talento a 100%. O esforço vence o talento. Se tem alguém hoje que diz, olha, eu quero ser poeta e o que eu tenho que fazer, a pessoa tem que escrever. Escrever todos os dias, escrever sobre tudo. É um processo desgastante, muito desgastante no início, porque você vai treinando esta habilidade, vai lendo. Eu tive este ponto de início com o meu pai. O meu pai um dia mandou-me uma foto, disse assim, um ano tem 365 dias. Então, se todos os dias você aprender um pouco daquilo que você gosta, no próximo ano você já terá aprendido 365 formas de fazer bem aquilo que você quer fazer. Então, quando você se desafia a fazer, você faz. Eu lembro-me que quando escrevia muitos contos, eu escrevia todos os dias. Escrevia todos os dias sobre tudo. Eu bastava estar num sítio, entrava no meu celular, escrevia e ia aperfeiçoando. Claro que já tinha um pouco de habilidade na área da escrita por causa de desenhar peças teatrais, mas é totalmente diferente desenhar peças teatrais, fazer um conto ou fazer um poema. Escrever um conto é desgastante e eu escrevia, só para ter noção, a obra 15 segundos depois da morte foi escrita em 4 horas, sem parar, interrupta. Eu comecei a escrever às 0 até às 4. Quando eu escrevi a primeira edição, porque eu queria ter essa energia pesada. Eu lembro que me tranquei no quarto, fiquei todo dia trancado no quarto e adoeci. E quando eu estava doente é que eu escrevi os 15 segundos depois da morte. 4 horas. Quer dizer, porque ali sentiu mesmo a morte já. Eu precisava entender o que esta dor é para conseguir transmitir para quem lê. A pessoa escreve sobre morte enquanto está a sorrir. Você sente que não há essa energia. Isso. Então, na primeira parte eu me tranquei 4 horas, fiquei lá escrevendo. Só depois é que eu saí para comer. Na segunda parte da obra, foi na véspera do meu aniversário, eu acabei apanhando uma malária. Então eu estava com malária no dia do meu aniversário. E às 0 horas, quando eu estava com muitas febres, é que eu escrevi. Então as pessoas dizem, escreva a terceira parte. Eu não estou pronto para passar por esse processo. Vai ter que ficar de novo doente. E as pessoas, essa é a questão. O que você vai precisar fazer? É necessário passar por isso tudo? Talvez não. Mas eu só consegui ter essa visão do que eu queria escrever aí, porque até na segunda parte surge o fantasma da Munhave, totalmente diferente. Eu estava tendo calafrios e não estava no meu estado de são quando eu escrevi.
Então, quando eu estava tendo calafrios, eu estava com febres muito altas. Eu disse, agora é hora de eu transmitir toda essa dor para a segunda parte da minha obra. E quando eu escrevi a segunda parte, as pessoas disseram, é muita loucura, o que você pensou? Eu não pensei nada, eu estava doente, estava triste, estava me sentindo sozinho porque eu iria passar o meu aniversário com febres. Então, foi o melhor momento para escrever aquilo. Opa, muito bem. Ah, temos aqui, por exemplo, o Mac foi o único escritor não residente da oficina criativa. Como é que foi essa experiência na cidade capital de Maputo? Foi muito boa, porque eu sempre sonhei em participar de uma competição ou qualquer coisa que tivesse a ver com a Fundação Fernando Leite Couto por causa da sua credibilidade. Então, eles abriram uma sessão em que todos os jovens de Moçambique poderiam enviar textos com o título, escrevendo um conto com o título Uma Noite no Museu. Então, eu escrevi a obra Uma Noite no Museu e a obra, de forma sumária, retrata a vida de um guarda, ou seja, um segurança do Certo. museu, e ele está lá no seu turno da noite. Mas de repente os animais ganham vida e ele consegue ouvir o que os animais diziam. Por exemplo, o elefante dizia que estava cansado de verem as pessoas irem ao museu, não para apreciar os animais que estão expostos, mas para tirar fotografias que depois iriam apagar. E o macaco dizia: é verdade, muita gente chega aqui e eu tenho que me fingir de morto, que não me movimento. Eles não olham para mim, eles olham para os seus celulares. Então foi uma crítica social, porque muitas vezes os nossos celulares ganharam tanto espaço que nós chegamos em um ambiente, não temos tempo de contemplar o que nós estamos a ver. Certo. E eu não esperava ser selecionado. E quando eles me selecionaram, fui descobrir que fui o único escritor moçambicano não residente em Maputo a fazer parte da antologia e fiquei muito grato a isso. E houve uma obra lançada em formato digital e o meu conto faz parte. E Uma Noite no Museu está lá e para mim é uma data incrível. Ou seja, aqui também vamos dizer que foi uma chamada de atenção naquilo que é o digital. Nós estamos a usar mais o telefone hoje em dia Do do que outra que coisa e tem consequências para aquilo que são as nossas relações sociais próprias também. Sim, tem consequências nas nossas relações interpessoais. Hoje em dia é normal um casal estar no mesmo ambiente, mas está a se mandar mensagem no mesmo ambiente. Os dois estão aí a Exatamente. conversar. Um está a mandar mensagem para o outro: olha, o que tu queres fazer, mas tu tens essa Estamos ali, relação. exatamente, sim. Estamos juntos, mas ao mesmo tempo separados. As pessoas têm perdido a interação. Isso é muito importante, ter interação, ter um tempo de interagir com as outras pessoas, porque é assim que desenvolvemos. Nós queremos se conectar com todo mundo e acabamos se conectando com ninguém, porque todas essas pessoas estão longe. Estão longe. E as pessoas que estão perto, nós já afastamos de nós. Então, era também uma chamada de atenção que nós precisamos viver as coisas no momento que elas estão a acontecer, deixar o celular de lado e viver o momento. Opa! E sobre o Contos de Morrer de Medo? Alguma experiência? Uma grande experiência, porque escrever Xinhoca foi totalmente inverso àquilo que eu vinha escrevendo. Claro que eu já tinha escrito Coisa da Munhava, tinha escrito também Quem Matou a Morte, que é um romance e que também tem a ver com um pouco do folclórico moçambicano, mas agora era para escrever uma obra que levasse mais ao lado fantasioso, que fizesse com que as pessoas compreendessem a minha visão e que não fosse uma militância em certa parte. Em nenhum momento eu digo que, olha, eu apresento a obra e cabe ao leitor tirar a sua Aquilo visão que é. disso. Olha, Isso. será que vale a pena enriquecer, mas dependendo de uma cobra? E aí a pessoa, lendo o percurso da personagem principal, talvez será tocada e dirá: não, eu tenho que esperar o meu processo. Eu tenho que esperar o meu processo, tenho que construir a minha história por etapas certas para poder dormir. Por exemplo, o personagem ele não conseguia dormir quando ele deixou a esposa, que era a sua cobra. Ele não tinha muito dinheiro, mas tinha certas coisas que ele não podia comer, como carne, porque os espíritos lhe mandaram não comer carne. Não comer carne. Então, ele ler a obra e dizer: uau, eu prefiro viver
com pouco e bem do que viver com muito e não usufruir do meu bem, Estar ali a submeter-se a certos sacrifícios. e que são rotineiros. E Isso. quando você para de fazer, você paga com isso. Por Vai exemplo, pagar. ele quando parou de fazer, perdeu mais que metade da sua plantação de gergelim. Ele chamou um engenheiro para vir investigar o que estava a acontecer. E o engenheiro chega à conclusão que é um fator espiritual. O engenheiro diz para ele: olha, o que está a acontecer só pode ser espiritual. Sim. O que o Senhor fez no passado. E o Senhor o despediu e viajou de imediato à casa da sua esposa para poder ajeitar tudo, todos os sacrifícios e voltar a enriquecer. E só aí é que ele voltou a ser o homem mais rico, mas será que ele usufrui a 100% da sua riqueza? Será que ele é feliz? Porque há uma grande diferença entre ter dinheiro e ser feliz. Ser feliz. Nós, quanto mais jovens, nós olhamos para o dinheiro e fazemos muita coisa pelo dinheiro, mas quando você já tem muito dinheiro pelas vias erradas, você começa a notar que Perceber mais que vale algo está a faltar. está a faltar, e é a felicidade. Exatamente. E por isso que dizem que o dinheiro não compra a felicidade, mas compra boas experiências. Isso. Sim, mas você pode ter muito dinheiro e não conseguir ter boas experiências porque você não dorme. Não dorme. Não dorme. Tem muita gente que é muito rica, mas não consegue ter um rico descanso. Está toda hora preocupado. Está toda hora preocupado. E não é só a fazer dinheiro, mas está preocupado porque não tem paz interior. Isso é ser próspero. Prosperidade é o alinhamento de todas as áreas da nossa vida, ou seja, o equilíbrio que nós temos em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos descansar porque nós sabemos que há prosperidade. Podemos não ter muito, mas sabemos que somos prósperos. Essa visão não nos diz que não temos que ser ricos, mas antes nos diz que temos que emanar uma riqueza interior. E isso há de estar à nossa volta. Certo. Talvez um conselho para tu sair lá de casa, para os telespectadores, daquilo que é a tua experiência, o que é que gostarias de deixar? Eu gostaria de dizer que é muito bom caminhar sozinho, mas é muito melhor caminhar acompanhado. E quem caminha com Deus nunca está sozinho. Antes de qualquer coisa, reconhecer que há um Deus maior que nos guarda e se entregar a Ele, entregar a nossa vida a Ele e desejar saber dele o que fazer para vencer e crescer. Buscar ir sempre um pouco à esquerda, sempre que notar que todo mundo está a ir à direita, buscar ter um momento para desenvolver os seus talentos, suas habilidades. Por exemplo, gosta de empreender, mas já trabalha, talvez usar o empreendedorismo como um hobby, como algo que fazes como passatempo, e daqui a um tempo você estará fazendo isso como algo da sua vida e sempre se desafiar a fazer algo novo, porque são as nossas novas experiências que nos levam a novos lugares e a novos mundos. Opa. Muito bem. Estivemos cá com o nosso poeta, estivemos cá com o nosso gestor de recursos naturais, estivemos cá também com o nosso gestor de dados. É muita coisa para uma só pessoa, que acima de tudo inspirou-nos. Ele disse que há muita gente muito rica, mas que não tem tido um rico descanso. Significa que é preciso encontrar um certo equilíbrio. Caro telespectador, siga os seus sonhos e acompanhe-nos sempre no nosso podcast na NSTV. E muito obrigado pela presença.